com a perspectiva de uma boa colheita. Com essa floração e com o castanhamento que está aparecendo, a gente vai ter excelente resultado esse ano na cajucultura. Esperamos bons preços e com certeza a gente vai ter um grande retorno este ano aqui no nosso semiárido. 80% da produção vai para a agroindústria, sendo destinada para as fábricas de suco e cajuína, uma espécie de refrigerante natural do caju. E o restante é vendido direto ao consumidor, inclusive nas estradas. Segundo o IBGE, a produção de castanha no Piauí deve chegar a 65 mil toneladas. Parte dessa produção será beneficiada em mini fábricas como esta, montadas pelos pequenos agricultores em pleno semiárido. São 9 mini fábricas comandadas pela cooperativa dos cajucultores. Para as 350 famílias que participam do projeto, é a garantia de um salário mínimo todos os meses. Acreditamos que agora no mês de setembro e outubro nós teremos um recorde de produção na cajucultura do estado do Piauí. Por enquanto, o produtor está recebendo 25 centavos pelo quilo da castanha, o mesmo valor do ano passado. Agora os preços do café. Café fino em Patrocínio, Minas, a saca foi vendida por R$ 260, alta de 4% na semana. O café Conilon ficou estável. Em São Gabriel da Palha, Espírito Santo, R$ 205 a saca. O Senado aprovou sem alterações a medida provisória que permite a renegociação das dívidas dos agricultores, que chegam a 75 bilhões de reais. Agora o texto vai para a sanção do presidente Lula. Veja as outras notícias de destaque na semana. O Supremo Tribunal Federal adiou a decisão sobre a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol em Roraima. O ministro Carlos Alberto Direito pediu mais tempo para analisar o processo. O clima ajudou e a produtividade das lavouras de fumo superou a previsão no Rio Grande do Sul. O tempo quente e seco é motivo de preocupação para os agricultores em Mato Grosso. As queimadas aumentam nessa época do ano. Produtores do Paraná iniciaram o plantio da safra das águas do feijão preto. Com bom preço, a área plantada deve aumentar. Operação de combate ao desmatamento em Pernambuco. Centenas de fornos clandestinos foram localizados na área de Caatinga. Assentados ocuparam a sede do INCRA em São Luís. O protesto foi pelo atraso na liberação de recursos, o que deixou milhares de agricultores sem assistência técnica no Maranhão. Polêmica na Expo Inter, feira agropecuária do Rio Grande do Sul. O Ministério do Trabalho proibiu o alojamento dos tratadores no mesmo recinto dos animais. Os participantes estão insatisfeitos. A exportação de bulbo da flor do Amarílis se torna bom negócio no Ceará. A produção deve dobrar este ano e contribui para gerar emprego. Aqui o salário garantido, né? Eu tenho 2 filhos e preciso. O preço das sementes de milho e soja subiu muito este ano. Quem não comprou com antecedência agora tem que gastar mais. Acompanhe a situação no Paraná. É hora de ensacar as sementes para entregar ao produtor. E a preparação para a próxima safra está intensa. O plantio começa em poucos dias. A Copavel, Cooperativa dos Agricultores de Cascavel, no oeste do Paraná, planeja entregar 6 mil toneladas de sementes de soja e 500 toneladas de semente de milho, uma quantidade 12% maior do que no ano passado. A maior parte já tem dono. 60% das sementes de soja e 80% das de milho já foram vendidas. São de produtores que se anteciparam para tentar escapar da alta nos preços. O quilo da semente de soja precoce, a mais vendida, custa agora R$ 1,90, alta de 26% em relação a agosto do ano passado. A saca de semente de milho precoce sai por R$ 250, alta no mesmo período de 15%. Esse ano que passou, a gente verificou um aumento substancial na soja, né? Na commodity soja a nível mundial. Então, por isso que tivemos esse aumento na semente. Os agrotóxicos também subiram em média 15%. O que disparou foi o herbicida glifosato, 64% a mais. É um ano que a gente tem falado para o produtor que tem que trabalhar com um pouco mais de cautela, menos euforia,
mas não deixar de investir também em tecnologia, porque senão isso vai refletir lá na colheita dele. Quem comprou mais cedo conseguiu economizar. Foi o caso de Marinho Socella. Ele planejou a safra de verão meses antes. Adquiriu no começo do ano tudo o que precisava para semear a lavoura em setembro. Não fosse a antecipação, teria gasto em média R$300 a mais por hectare. Não imaginava que de janeiro a março e de março a agosto ele dobrasse de preço. Isso não, na história assim, do plantio, só quando a inflação era muito alta, que tinha os dólares muito caros. E para você ver, né? O dólar cada vez mais baixo e o adubo cada vez mais alto. Então explica que eles tiveram um acréscimo na venda por tonelada, não culpando o dólar que está cada vez mais baixo. Segundo a Associação Brasileira de Sementes e Mudas, as vendas para esta safra cresceram 12%. Já já as respostas para as suas dúvidas na sessão de cartas.